Qual a razão, motivo, circunstância e contexto que a maioria dos membros maçonaria / ordem de Molay acabam sendo bem-sucedidos? Pergunta extremamente interessante. Vamos lá. Porque, não generalizando, né, mas acaba que sim, boa parte dos Demolays são bem-sucedidos nas suas vidas. Isso é explicado com uma frase que eu gosto muito. Me diga com quem tu andas, que eu digo o seu futuro. E os Demolays, eles estão juntos, unidos por uma causa só. Então a gente tem as virtudes que nos norteiam. Então os Demolays, a gente tá lá para ser realmente os melhores. Então você acaba andando com esse tipo de pessoa e dificilmente você não vai acabar não se tornando bem-sucedido no meio de pessoas bem-sucedidas. Então é mais por esse caminho. Então é uma realidade, assim, não total, generalizando, mas sim. Tende, porque vocês também aprendem muito dentro, né? Sim, a gente aprende oratório, liderança. A Ordem de Molay é uma escola de líderes, né? Então a liderança está muito presente no nosso dia a dia. E se a liderança bem desenvolvida acaba atraindo um sucesso. Sim, exatamente. A boa oratória também. Rubens, eu vi no seu celular e agora com uma curiosidade, putz, na sua produção de tela, não que eu sou xereta, mas é que brilhou. Curioso? Curioso. Curioso. O senhor fica esperto pra ver que eu não tô vendo aqui. Alguma coisa no success, no risk, alguma coisa assim que tava no seu celular. Deixa eu até conferir, que eu fiquei até com medo agora. Não, é alguma coisa sem sucesso, sem risco. Sim, esse aqui é o meu wallpaper, que tá escrito sem história, sem risco. Sem história, sem história. Eu lembro que eu levo mais pra minha vida, mas... como curiosidade, por quê? Sim. Vamos lá, sem história, sem risco. Sem você se arriscar, não há história. Então, a todo momento você tem que procurar estar se arriscando. Né? Uma frase que eu falo muito para todos os Demolays, inclusive eu deixo como reflexão mesmo. Eu falo para todos os Demolays, façam o seu nome independente de tudo, independente de qual cargo você está hoje. Né? Eu venho desde 2017 fazendo o meu nome independente de qual cargo eu estava lá dentro. Então, eu acho isso é uma frase que eu escutei com 12 anos. E desde então eu sigo como lema de vida. Então façam o seu nome independente de tudo. E sem risco não há história. Então é mais por aí. Tome suas decisões, sim, pelo que eu tô entendendo, tome suas decisões pautadas pelas virtudes que vocês seguem, caminham, mas se arrisquem. Isso, sem história não há risco. Isso serve também para empreendimentos? Para empreender, para esse lado também financeiro? Sim. Existem vários Demolays que são empreendedores de sucesso hoje. Então acaba servindo muito sim. Mas essa frase, sem história, sem risco, é algo mais meu. Não está direcionado à Ordem de Molay. Sim, por isso que eu perguntei, que eu vi no seu celular. E eu achei interessante, porque realmente, de um modo geral, às vezes as pessoas tendem a não tomar risco. Sim, exatamente. Para a própria vida, de um modo geral. Para tudo. Sim. E eu olhei e falei, ele tá pensando no contrário do que muita gente pensa. Sim, exatamente. E um jovem ainda, né? Sim. Então isso é muito interessante. Mas foi... bisbilhotadinha do bem. Marcelo Curioso. É que brilhou, olhei. Tava escrito pra uai. É que muita gente pergunta mesmo sobre o que significa isso, sem história, sem risco. Mas sem história, sem risco. Sem risco, sem história, no caso. E aí, Mr. Chirinho? Galerinha, vocês querem entrar em algum tópico? Algo que não foi falado? Quer colocar ele mais numa pergunta? Boa. Tá bonzinho hoje? Tá. Então eu vou perguntar. Pode ir. As perguntas do Marcelo. Você que é de fora, você consegue visualizar perguntas mais fácil que eu que sou de dentro. Porque pra mim é muita informação, eu fico realmente perdido. E às vezes pra você é uma coisa óbvia, é comum. Tem isso também. Não, isso aí é comum, mas fala assim, por que tá de fora? Não... nós leigos sobre o tema, sim, né, não fica tão claro assim. Sim, é algo que gera muita curiosidade em volta. Exatamente. Então vamos lá. Doidinho pra falar hoje. Você viu? Manda ver, Marcelão. Rubens, imagina o seguinte, a situação assim. Há uma disputa entre Demolays. Disputa sadia, tá? Sim. Pelo poder ali, pela eleição. Às vezes pelo cargo de mestre conselheiro, vamos ser mais diretos. Pelo cargo de mestre conselheiro. Cargo de direção. Há rusgas que podem caminhar de repente para um racha lá dentro. E aí isso fica meio que
existindo uma divisão, uma panelinha. E aí Bom, alguém tem que interceder ou não? panelinhas existem em todos os lugares, né? Mas dentro da Ordem Mulher a gente evita ao máximo isso. A gente, como falado, a gente sempre tá no diálogo, então a gente evita ao máximo esse rachamento entre irmãos. Então sempre a gente está dialogando para ver qual será a melhor solução, né? Às vezes o irmão quer se candidatar e outro também quer se candidatar, a gente acaba conversando, falando, irmão, você está mais preparado, você é mais velho, então se candidate sozinho, eu te apoio no que você precisar, então isso acaba acontecendo muito. É normal também. Isso E é aí, normal. de repente, um terceiro, um maçom ou alguém mais experiente, de repente fala assim, gente, calma, vocês estão caminhando muito... Essa muita é, inclusive, é uma das garra funções pra do alguma conselho coisa. consultivo apaziguar quando se tem algum conflito Sim, interno exatamente. dos Alguma maçons. racha, né? Alguma coisa que pode A existir. ideia é se evitar a desunião. Não, eu concordo contigo em relação à panelinha, de modo geral, porque a gente busca aquelas pessoas que a gente mais se identifica, Mas tem mesmo proximidade. dentro de um grupo que há um funilamento. Sim, sim. Isso é normal. Isso faz parte da nossa vida, né? existência como ser humano. Exatamente. Você já percebeu, já tem notícia ou história, agora é uma fofoquinha. A Rádio Peão. De Rádio alguma Peão. briga que já existiu, de agressão física, não necessariamente em Poços, mas em outros lugares, ou alguma coisa assim. De agressão física em si, eu nunca ouvi falar até hoje. Mas sim, a gente já teve disputas, a gente sempre tem essas disputas pelos cargos de liderança, como por exemplo o cargo de mestre conselheiro regional, mestre conselheiro estadual, sempre tem essas Aí já disputas. o bicho pega mais, né? Isso, exatamente, mas é sempre na base do diálogo, Até né? porque são pessoas mais desconhecidas, né? Querendo ou não, aqui na Ordem de Molay são várias pessoas que se conhecem e se encontram rotineiramente. Sim, De repente, na exatamente. estadual, você fala com o cara lá de BH, você às vezes nem tem contato Na com ele realidade, esses caras eles são muito conhecidos dentro do estado inteiro. Por exemplo, o mestre conselheiro estadual, ele com certeza vai ser o Demolay mais conhecido dentro do estado, porque ele é o líder máximo daquele estado. E ele acaba fazendo muitas visitas, acaba tendo uma divulgação muito grande, então ele acaba sendo bastante conhecido, mas dificilmente a gente chega a ter essas rachaduras entre os Demolays, porque a gente sempre está na base do diálogo. Então, E essas visitas são patrocinadas? é, Vocês fazem tipo, contribuições mensais? sim, a gente tem a gente paga a iniciação, esse valor vai pro Para um Com- fundo, sei lá. Não, a gente vai pro Supremo Conselho Demolay, assim como a gente tem algumas taxas que vai para esse Supremo, e a gente também tem as mensalidades, né? Nossa mensalidade todo mês ali, que é mais para manter um capítulo em si. Você Das pode falar o despesas valor? próprias. É um valor simbólico de R$10 no capítulo pós-caldo, isso é uma coisa nossa. Então é uma Isso coisa... vai variar de capítulo para capítulo a questão da taxa da mensalidade ali. Tô brincando, hein, gente? Mas você tá no capítulo Jardins em São Paulo, talvez seja um pouquinho mais, né? Pode ser que aconteça. Brincadeira. Ou nem tem mensalidade.